Ai, meu Deus, lá vou eu. Me aventurar nesse assunto. Exatamente. Quiropraxia aceita. A espaço S E I T A. Não aceita de aceitar. Exatamente, aceita. Aceita quiropraxia. Eu coloquei esse nome porque eu tava pesquisando sobre esses assuntos. Foi um tema de um atendimento que eu fiz umas 2 semanas atrás sobre o quiropraxia, ventosa também. Eu vou falar um pouco sobre ventosa. Nesse momento eu vou falar sobre quiropraxia de um olhar de uma fisioterapeuta e de uma pessoa que gosta, ama estudar anatomia humana, fisiologia humana, mas também numa visão de espectadora, do que eu vejo no YouTube, do pessoal, do hype que é e tal, e principalmente porque o pessoal gosta de um negócio meio esdrúxulo assim. Não vou falar mal de quiropraxia, não vou falar, mas não é muito bem o que a gente pensa. E tem ali os seus pontos de atenção. Bom, a quiropraxia, ela trabalha mais ali com o ajuste do corpo e ali do esqueleto axial, que a gente chama, que é essa região de tronco e cabeça, e também de membros inferiores e superiores, principalmente essa região de pescoço e cabeça, que é algo bem sensível, igual eu falei no vídeo do whiplash, a lesão em chicote. Se você quiser dar uma olhadinha lá sobre isso. A gente sempre escuta, quando a gente está na faculdade, e o paciente, isso é um olhar de quem trata o paciente. O paciente, ele, principalmente os atletas, que eles têm um negócio assim, se não dói, não funciona. Todo. A gente gosta de umas coisas mais, assim, né, mais emocionantes, empolgantes, né? É aquela coisa, né, sempre do pensamento mágico também, que permeia a humanidade, ali, uma vara de condão, um pirlim-pim-pim, que você solta e tudo acontece e tá tudo certo, fazendo pouco esforço. Então, partindo desse pressuposto, olha, eu acho que eu tô indo pra um lugar meio filosófico, né? Mas, ok. Esse canal não é só sobre saúde, fisioterapia. É também alguma questão de uma opinião minha. Então, tá tudo bem. A gente tem essa mania, né? De querer um negócio esdrúxulo, um negócio uau e tal. E aí a quiropraxia no YouTube, no TikTok, sei lá onde você olha isso, ela sempre vem com essa proposta de, nossa, vou te consertar, nossa, fez um barulhão, né, tá ali numa posição, o terapeuta tá numa posição e parece que vai quebrar seu osso, te quebrar inteira, e aí a pessoa sente um alívio e tal. E aí acontece que a gente cai num lugar lá dos primórdios da humanidade que eu vou ali no quiropraxista, ele vai me arrumar, vai me fazer o creque e vai dar tudo certo, pronto, eu não vou ter mais escoliose, vou ter problema de coluna, o ressalto de quadril não vou ter mais, meu quadril, minha perna que tá ali desajustada vai voltar ao normal e pronto, acabou, tá tudo certo. Só que não. Primeiramente que a quiropraxia, ela tem as suas limitações, tá? Por isso que a gente sempre faz uma anamnese. Eu não sou quiropraxista, mas eu lanço mão de algumas terapias manuais que tem a ver com ajuste articular também, mas não é quiropraxia, porque a quiropraxia ela é uma formação à parte e tal. Muitos pegam uma técnica ali, outra ali, mas a quiropraxia mesmo é uma formação à parte, é uma formação completa. Bom, e aí esse pensamento mágico, a gente acha, nossa, vai dar tudo certo, né? Pronto, acabou o meu problema e, né? Só que não é assim. Por que não é assim? Vamos lá. Eu tô com 28 anos. Faço 28 agora em outubro. Eu tô com 28 anos. Eu, há 28 anos, por exemplo, tenho, não sei, tive algum problema, sempre tive uma postura ruim. São 28 anos de postura ruim. Tá. Aí eu vou no quiropraxista, ou fisioterapeuta, sei lá o que você vai fazer.
E aí você vai lá e decide, eu tenho uma postura péssima, ai não, vou te consertar. Sua postura vai ficar ótima. E aí vai lá, faz a manipulação e barulho pra cá e pra cá. E aí volta e algum tempo depois você tá bem, mas aí algum tempo depois volta de novo. Ué, mas não me consertou. Por quê? Porque não é assim, as coisas não são assim. São anos da pessoa, da postura errada, e não adianta só você ajustar ali a questão da coluna, nem sempre é questão de coluna, a questão mesmo do osso. A maioria das vezes são compensações musculares ou outras questões que nada tem a ver com o corpo propriamente dito, ou às vezes a questão congênita, né? E não tô descartando aqui a manipulação articular, né, da quiropraxia, é muito bom, até porque quando a gente faz quando a gente tem um cuidado, quando a gente tem um toque na pele, todos os nossos receptores ali de pele muscular, eles mandam uma informação para a medula e que traz um alívio pra gente. Então, todo tipo de cuidado, ele vai beneficiar você de alguma forma, seja com a massagem, seja com uma quiropraxia. E no caso da quiropraxia tem um pouquinho mais, mexe também com o nosso sistema nervoso autônomo, que é um sistema nervoso que dá as funções para o seu coração. Você não precisa pensar para o músculo cardíaco funcionar, você não precisa pensar para a sua digestão acontecer. Tudo isso acontece dentro do sistema nervoso autônomo, ele que dá os comandos de forma autônoma, né? E ali quando mexe ali com essa questão de ajuste e tal, também mexe com o nosso sistema nervoso autônomo. Por isso que muitas vezes a gente vê, a pessoa fez um ajuste ali, ela abre um sorriso, ou algumas outras pessoas têm outra reação, porque isso é o sistema nervoso autônomo agindo ali, reagindo aos estímulos também que está acontecendo no seu corpo. Mas a questão não é todo mundo que pode se beneficiar, ou a contraindicação que seria, né, da quiropraxia, porque os movimentos são bastante abruptos, né? Alguém tem ali alguma baixa de cálcio, por exemplo, a grosso modo falando, né? Se passa por uma sessão de quiropraxia, pode inclusive acontecer algum problema de quebrar mesmo um osso, alguma costela, alguma coisa mais frágil. Por exemplo, pacientes com osteopenia, que a baixa de densidade óssea ela é mais baixa, principalmente nas mulheres ali que entram na menopausa, que acontece toda a questão hormonal e também essa diminuição da massa óssea acontece. Pode acontecer de ter alguma fratura, e pessoas, por exemplo, com osteoporose, os idosos também já em geral têm essa baixa densidade ali nos ossos, osteoporose e essas questões todas. Mas o ponto mesmo que eu quero chegar, além de falar todas as coisas que eu já falei aqui, é que não tem uma mágica que vá fazer você que tá com problemas há anos ou vem com algumas questões, não tem essa mágica que você vai num lugar, alguém vai fazer alguma coisa e vai resolver tudo. Não existe isso na ciência. Se você tem fé, acredita, eu tenho também a minha fé, acredito que tenha milagres, mas um profissional de saúde jamais pode te dar pelo menos a esperança. A maioria não fala que vai acontecer isso, aquilo, mas dar esperança também é uma crueldade com as pessoas, com os pacientes, com a pessoa que não sabe, não sabe um pouco ali para falar, cara, peraí, é sério, a gente tem que ter um pouquinho mais de pensamento crítico nessas horas, e não falando só como é uma pessoa, né, que sabe bastante de anatomia, que gosta muito, aquele que gastou
já gastou muito dinheiro ali com livros e cursos e tal, né? A gente, só pelas coisas que vão surgindo, a gente tem que começar a usar um pouquinho o nosso cérebro e pensar, meu Deus, gente, será que isso, onde é que, né? Será mesmo, né? Pelo menos uma pergunta. Ali a gente vai muito crente nas coisas, assim, não pergunta, não faz uma pergunta e vai entrando, assim, e às vezes a gente fica frustrado com um tratamento, ou com um fisioterapeuta que seja, ou um quiropraxista, porque a sua expectativa sobre aquilo, o que você está vendo aqui em 3 minutos, 5 minutos de um frame, de um atendimento, vão ter um pouco mais de pensamento crítico. Em suma é isso, sabe? E outra questão, uma questão muito séria também, é do ajuste da questão de cervical, porque nós ali, se algo der errado, questão cervical alta, que aqui na base do crânio nós temos ali o axis, que é a segunda vértebra cervical, e o atlas, que é a primeira. Eles fazem ele forma, o axis forma um dente e o atlas forma uma base aqui para a base do crânio. E esse movimento aqui, ele é muito sutil e a gente vê muito essa manipulação dessa região, que é muito, muito sensível, muito séria. Se algo ali milimetricamente der errado, as chances já aconteceu, chances são de uma tetraplegia, ou seja, você para daqui para baixo, não tem mais o que fazer, não tem quiropraxia que volte a sua medula, ou onde seccionou já não tem mais volta, entende? Vamos ter um pouquinho mais de crítica, um pouquinho mais de pergunta, né? Para você, às vezes, para você ter um pouquinho mais de criticidade, né? Você não vai muito ali no que todo mundo tá dizendo, no que você tá vendo. Pelo menos se certifica que você tá seguro ali, você não tá com umas ideias muito, nossa, né? Muito boba das questões de tratamento que hoje em dia tem. Eu vou falar no próximo vídeo também sobre a ventosa, né? E eu espero que você se cuide. Não tô falando pra você não lançar a mão de quiropraxia, a não ser que você tenho esse histórico aqui difícil que eu falei, né? Eu não recomendo pra você, eu não recomendo que você tenha um pensamento mágico sobre as coisas, porque a vida, ela é como ela é, né? Às vezes é duro a gente entrar, né? Fixar os pés no chão falando, a vida é o que ela é. Se eu tô há anos com uma questão, não é num piscar de olhos que fazendo isso ou aquilo outro que vai funcionar. Não, a gente também vai ter que ter um processo ali. E às vezes não volta, E não é porque não volta que não vai ficar tudo bem. Então, eu espero que você se cuide e até a próxima.